E aí, gente, bora? Bora! Aqui, duplinha da frente. Tá. Hoje, gente, então, aula de gráficos, tá? Que pega muito da estatística, né? Vocês vão ver. A gente vai trazer aqui já 10, se não me engano, questões do Enem, dos últimos 3 anos, que envolve só interpretação de gráfico. E algumas delas já também envolve alguns conceitos de estatística que a gente viu nas últimas 2 semanas, tá? Mas também, né, matéria de gráficos também é um preâmbulo, vamos dizer assim, a próxima matéria que vai ser nossa querida e gloriosa matéria de funções, tá? Que cai bastante no Enem também, tá? Então, a aula de hoje serve tanto de forma geral, vocês vão ver que tem questões, gente, que literalmente é só entender o gráfico, tá? Não precisa fazer conta nenhuma, né? Lembrando que essas questões que a gente tem que tentar acertar no Enem, né? Tudo que eu trouxe aqui é dos últimos 3 anos do Enem, tá? Então, tudo recente, 24, 23, 22. E, claro, aí algumas questões, o gráfico vai ser necessário colocar um pouco mais ali de conhecimento de funções, né? Ou de... enfim, funções, vai ter uma aqui que vai ser de razão, tá? Mas, assim, muito importante isso, tá, gente? Muito importante, porque tem muitas questões que tem que ler gráficos, tá? Começamos, tá? Aliás, aqui a gente tem os principais tipos de gráfico, tá? Embora, assim, tá longe de ser todos, tá? Porque tem uma infinidade de tipos, tá? Mas esses são os mais comuns, né? Os que mais aparecem, tá? Vocês vão ver que desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gráficos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, esses 5 aqui tem essa estrutura, tá? Que a gente chama de um plano cartesiano, né? Que é isso aqui, ó. Plano cartesiano. Que vem, esse nome vem justamente do filósofo lá, que também era matemático, né? René Descartes. Por isso do quê? Tu sabe? Quer me dizer? Então eu não sei. René Descartes, ele era militar também, né? Uhum. Então, um dia ele estava tipo, numa madrugada, assim, e tinha uma mosca encontrando ele. Aí ele falou assim, como é que eu vou descobrir o ponto exato para essa mosca? Ele criou o plano cartesiano. Ou seja, uma mosca do século XVII é a vida da gente até hoje. Olha aí. Não, mas peraí, agora eu vou te corrigir. Ferra a nossa vida nada, tá? Isso aqui é importante, gente, para compreensão da nossa realidade, tá? O poder que isso nos dá de entender o mundo é inigualável, tá? Então, sim, né? Ferrar porque tem questões difíceis, às vezes, que a gente tem que saber, mas isto é fundamental para a gente ser um cidadão crítico da nossa realidade. Tanto que o Descartes era um cara bem preguiçoso, na verdade. Ele, mesmo tendo servido militarmente, pegar o microfone, ele era bem conhecido, ele era um cara bem famoso na sua época. Ele não foi daqueles caras que morreu e ninguém conhecia. Não, ele era bem famoso. Ele dava aulas para nobres e coisas assim. Então ele era um cara famoso. Quando ele serviu militarmente, ele conseguia acordar às 11 da manhã. Né? Por quase a maior parte da sua vida adulta, ele dormiu durante 12 horas, gente. Imagina, 12 horas de sono. E ele era um cara muito preguiçoso. Então, o fato dele ter criado esse plano cartesiano é porque ele facilita, tá, gente? No final das contas, vai ser tudo mais rápido usando ele. Confiem na preguiça dos matemáticos. Bom, gente, plano cartesiano, então, né, é essa estrutura onde a gente faz 2 eixos, certo? Ortogonais, né, que fazem 90 graus entre si aqui, tá? Esses eixos, né, a gente geralmente, né, chama, então, aqui... Isso foi realmente uma convenção, né? A gente chama aqui do x, né, e de lá do y, que a gente chama das abscissas e as ordenadas, tá? Esses nomes eu, sinceramente, acho que não é tão importante, mas nas funções lá a gente vai ver de novo, tá? Importante que na física, né? Tu falou aqui, né, Almeri, que vocês estão vendo movimentos na física, né?
MRU, MRUV, é isso? A mecânica, né? Isso. Ponto ao outro, por exemplo, te atingir qual é o impulso que você dá. Tá, então. Aqui na física, gente, tá? Isso aqui é muito usado, né? E na física, quase sempre, né? Esse eixo X aqui é o tempo, tá? Representa o tempo sempre fluindo para frente, tá? Beleza. Num eixo, né, cartesiano, a gente bota as marcaçãozinhas aqui, muito, sempre atenção a essas marcas, né? No que eu fiz aqui é 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Menos 1 para baixo aqui, 1 para cima lá. De 1 em 1 inteiro. Mas, uma coisa que a gente vai ter que aprender é a ler sempre o eixo, né? O eixo nem sempre vai ser números inteiros aqui, tá? Pode ser várias formas diferentes, vários números diferentes aqui, tá? Porque entre um e outro tem várias. Claro, claro. Aqui, claro, tem 1,5, 2,5, também tem isso, né? Beleza. Aí, muito importante, gente, como que a gente vê um ponto, tá? Então, pensa nisso como um plano, né? Então, tem duas dimensões aqui, né? Essa dimensão aqui vertical e essa dimensão horizontal. Um ponto aqui, por exemplo, como é que a gente vê a localização dele, né? Como é que a gente dá as coordenadas que a gente chama x e y? Isso que é talvez, né, um pouco estranho de começo, né? Que a gente tem que ver sempre, gente, a projeção que esse ponto faz de forma reta, assim, ó, no eixo de baixo. Então a gente faz um tracejadinho assim, né? Que não ficou tão reto no meu caso, né? Mas vamos imaginar que está reto para baixo assim. E a gente vê ali que a coordenada x daquele ponto ali é 2. Tá? Então, muito importante entender que a gente sempre lê o gráfico, né, a coordenada dele, para baixo ou para o lado. Tá? Pensa nisso, tá? Eu gosto de usar uma analogia seguinte. Pensa que tem uma luz aqui em cima e a coordenada x desse ponto é a sombra que esse ponto faz no chão, no caso aqui, né, no x, que é o chão. Tá? Que é, então, essa projeção ortogonal que a gente faz para o eixo. E no y, por sua vez, a gente faz agora, né, dessa forma aqui. Ó. Então a gente vai ver como se tivesse uma luz aqui, ó, e ver a sombra que está fazendo no eixo. Então a gente vai ler dessa forma aqui também o 2. Tá? Então a coordenada x desse ponto aqui é 2 e a coordenada y dele também é 2. Tá? Por padrão, a gente sempre bota primeiro o x, depois o y. Então, eu vou escrever aqui. Tá? 2, 2 nesse caso, coordenada x2, y2. Tá? Isso é o que a gente chama de par ordenado. Né? Um par ordenado, assim, de dois númerozinhos, sempre representa um ponto no espaço cartesiano, no plano cartesiano. Beleza? Aqui, lá em cima, lá, ó, aquele ponto lá em cima, lá, se eu vou fazer aqui, vem até aqui para ler, a coordenada 1. E lá no ladinho lá é 5. Então aqui é 1, 5. Tá? Para baixo aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele tem essa coordenada aqui no x. Né? Agora a gente vai para cima, pensa como se fosse uma luz embaixo aqui que está iluminando para cima. E lá no eixo y a gente vai para a esquerda. Ver onde é que está. Então, essa é a coordenada 5 e menos 3. Isso aí. Tá? Para cá. Esse ponto agora, ó, ele está para cá do eixo y. Então, a gente vai ler agora ele para lá. Veja como se fosse a sombra para lá. E a sombra para baixo aqui do x. Então, no x ó, é menos 2 e no y é 2. Todo mundo ok? Sim, sim. Vamos lá. Aquele ponto aqui, ó, tem aqui o y4 e o x menos 3. Tá? Aqui, esse ponto de baixo aqui, ó, tem coordenada x menos 1 e coordenada y menos 1. Esse ponto aqui tem a coordenada y menos 3 e a coordenada x menos 2. Tá? Muito importante isso agora, ó, tá? Para a matéria de funções vai ser muito fundamental. Não, nem dá para ver direito aqui, né? Mas eu botei dois pontinhos aqui também, ó. Um aqui e um aqui.
Vocês veem que esses dois pontos têm como característica estar em cima do eixo. Tá? Todos os pontos que estão em cima de algum dos eixos, uma das coordenadas dele vai ser 0. Porque eu não botei aqui, né? Mas o meio aqui, né, gente? É o 0, né? Então, bem esse meio aqui é o 0 do y e é o 0 do x. Então, esse ponto aqui, ó, se eu vou fazer a sombra dele no eixo x, acaba no 0, né? Então, ó, todos os pontos que estão em cima do eixo y, né, tem coordenada x, 0, e coordenada y, o próprio ponto que ele está ali, né, 3. Então, ó, todos os pontos que estão em cima do eixo y têm coordenada x, 0. Justamente porque eles estão em cima do eixo y, né? Toda projeção que eu fizer do eixo y no eixo x vai dar no 0. Porque eu montei exatamente dessa forma, né? Eles se cruzando no 0. E aqui também, ó, eu tenho um ponto agora em cima do eixo x, tá? Se eu vou fazer a sombra dele no eixo y, vai dar no 0, ó. E o x vai ser o próprio onde ele está. Então aqui a coordenada x é menos 4 e a coordenada y é 0. E o contrário, Lourenço? Se eu tenho as coordenadas, eu quero saber o ponto. Vamos fazer um exercício assim. Sim, alguém me diz uma coordenada aí. Alguém sugere uma coordenada para o Lourenço? 2 menos 4. Que esteja dentro dos meus limites, né? Hã? Você falou. 2 e menos 4, ó. Então, 2 e menos 4. Tá, então, a primeira coisa importante que é entender, tá? A primeira informação importante que o Lourenço explicou. Bom, o primeiro número ele é referente a qual eixo? O eixo x ou o eixo y? O eixo x, né? Então eu sei que esse primeiro valor é referente ao eixo horizontal. Daí o segundo valor é referente ao eixo vertical. Daí eu vejo que o primeiro valor, né, 2, ele é um valor positivo, né? Então ele vai estar para a esquerda ou para a direita? Ele vai estar para a direita, né? O x positivo está aqui, ó. E daí o segundo valor é um valor negativo, então ele vai estar para cima ou para baixo? Ele vai estar para baixo. Então só de olhar para esse número eu sei que ele vai estar para baixo e para a direita, né? Isso já mata grande parte dele, daí é só achar o valor, mas eu já consigo indicar ele no carro. Que foi o mesmo caso aqui, né? Ó, esse aqui era 5 e menos 3, ó. X positivo, y negativo. Então ele está nessa região aqui, né? Isso a gente vai voltar a falar depois nas funções, a gente tem um nome, né? Isso aqui são 4 quadrantes, né? Porque forma 4 partes, então cada parte é um quadrante. E a gente começa primeiro aqui, né? Então a gente vai fazendo o anti-horário aqui, né? Então, o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, esse quadrante aqui é o quarto quadrante, tá? Gente, isso é bem confuso, tá? Eu conheço muita gente que já está na engenharia, coisas assim, que eles não lembram disso e que esquecem. Mas algumas questões referindo a onde é que são os quadrantes caem no Enem. Então, é bem legal de vocês saberem mesmo. Isso vem, inclusive, assim, eu acho uma sacanagem, né? Porque tudo na matemática e na física, o sentido positivo de rotação sempre é anti-horário. Aí eu fico pensando, por que a gente não fez o relógio, né, girando no sentido anti-horário, né, que daí seria o sentido horário que a gente chama, né? Não, a gente resolveu botar o relógio girando assim, né? O relógio gira assim, que é o sentido horário, mas tudo, não sei se dizer tudo, tá? Eu odeio fazer essas afirmativas assim, porque daqui a pouco tem uma aqui não, mas quase tudo, né, na matemática e na física, o sentido positivo é o sentido anti-horário. Tá? Então, por isso que a gente começa, ó, primeiro, daí segundo, terceiro, quarto. A gente está fazendo um sentido anti-horário. Tá? Enfim, podiam ter facilitado a nossa vida e feito o relógio girar no sentido anti-horário. Né? Bom, então aqui x2, ó, a coordenada de x2 está aqui, ó, então vai ser em algum ponto aqui, ó. Y menos 4 está aqui, ó, então eu vou fazer um pontilhadinho saindo do 2, um outro saindo do 4, e onde eles se cruzarem aqui, ó, é o meu ponto lá, 2 e menos 4. Tá? Este, como eu falei, é o plano cartesiano, certo? Que é a base para muitos dos gráficos que a gente vai ver, não para todos, tá? Como vocês podem ver, tipo, um gráfico de pizza não tem nada a ver, né? Um gráfico de pizza envolve uma circunferência, né? E as porcentagens dentro dessa circunferência. Então não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas a maioria dos gráficos vai envolver, ó, esse, envolve todos eixos, ó, tá?
Todos envolvem eixos que a gente sempre lê dessa forma. Tá? Então isso que é o mais importante entender aqui, que a gente lê as coisas sempre indo de lado, né? Ou de lado ou para baixo, para cima, assim. Tá? Beleza. Agora essa bosta que tem que voltar. Porque o 1 não dá certo. Aí o 3 dá certo. Muito bem ordenado. Não, pois é. Isso que eu tive todo cuidado para numerar ali, né? Mas aí... Ó, gente, aqui... Pô, deixa eu... Aqui já tem um exemplo da vida real, podemos dizer assim, tá? Isso aqui é um Excel, tá? Então todos esses gráficos eu estou fazendo no Excel. Inclusive, gente, sim, uma baita habilidade para se ter na vida é saber mexer no Excel, tá? Hoje em dia até não precisa ser o Excel em si, né? Pode ser o Google Docs, tá? Eu não sei mexer no Excel, gente, por exemplo. Mas assim, é fundamental, gente. Vocês não fazem ideia da diferença que faz, tá? É verdade. Eu tive um amigo meu, a gente trabalhava na mesma empresa, na Souza Cruz, que é uma empresa que faz cigarro, né? E ele trabalhava lá também, e ele trabalhava na área administrativa, e ele, sim, ele não era, nossa, o mago do Excel, mas ele sabia fazer umas coisinhas um pouco mais avançadas, assim, que a gente aprende na engenharia, fazer gráfico e tal, fazer regressão linear e tal. E ele fazia isso, e, gente, as pessoas adoraram ele lá, e ele foi contratado basicamente por causa disso. Então, ele foi contratado porque ele sabia fazer Excel que ninguém vai saber fazer. E nem era nada complicado. Gente, se vocês querem emprego, né, aprendam Excel. Se vocês querem ser da academia, não precisa. Né? Mas o Google Docs também vale. Tá? Bom, isso aqui ó, são um conjunto de dados aqui que é sempre o mesmo, tá? Então todos esses gráficos falam do mesmo conjunto de dados, ó, que seria vendas, né? Vamos supor uma loja ali que está botando no gráfico o seu número de vendas, né? Então tá aqui os dados, ó, para cada mês, né? Uma quantidade de vendas. E aí eu tenho ó, essas possibilidades aqui, lembrando que não são todas, né? Mas são as principais, tá? Um gráfico de colunas, tá? Um gráfico de colunas, vocês vão ver que a minha informação, né? O meu... Estou pensando em label, Etiquetas. Etiquetas, né? A minha etiqueta da minha informação... Legenda. Legenda, boa. A minha legenda, minha informação está aqui no eixo X, ó. Tá? Então, ó, cada ponto aqui no eixo X é um mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. E aí, como é que eu leio, né, a quantidade de vendas de cada mês? Ó? Eu leio aqui no eixo Y, ó. Então, eu vejo aqui em janeiro, ó, eu vejo onde que a barrinha fica, né? E vejo aqui, está no 20. Vocês vão ver, ó, eu estou lendo sempre para a esquerda, né? Então, ó, aqui eu leio para cá, aqui eu leio para cá, aqui eu leio para cá, aqui para cá, aqui para cá, e assim por diante. Tá? Gráfico de colunas, tá? Bem comum. Né? A gente vai fazer exercício do Enem que caiu isso. Aí um muito parecido, tá? Que na verdade só muda a orientação, é o de barras. Tá? Vocês vão ver que é a mesma coisa aqui, eu só estou invertendo assim, agora estou botando no eixo Y as minhas etiquetas aqui de meses, ó. Então tá janeiro, fevereiro, março, abril, aqui no eixo Y, e eu leio agora no eixo X esses dados. Né? Então, claro que é a mesma coisa, ó. Aqui não dá para ler, né? Mas tá do 0 ao 50. Ó. Então janeiro eu vejo aqui, ó. Por exemplo, esse mês aqui, eu vejo aqui embaixo. Ó. Lá. Tá? Vocês veem que ele passa a mesma informação, tá? Da mesma forma, só muda a orientação. Eu sinto que, tá? Isso é uma impressão minha, que esse gráfico aqui, ele é mais usado quando eu tenho que apresentar séries temporais, assim, no tempo, né? Como esse aqui. Tipo assim, um gráfico desse que tu apresenta, né, os dados em meses, ele com certeza vai estar nesse gráfico de colunas, que é mais fácil de visualizar, né? Como que cresce ao longo do ano. Esse gráfico de barras aqui, vocês vão ver que é mais comum quando a gente junta dados que não são quantificáveis, vamos dizer assim. Tem um exemplo aqui, a gente vai ver, que é assim, um grupo que é adultos, outro grupo crianças. Acho que, se não me engano, é porcentagem vacinado, porcentagem do grupo que estão vacinados. Aí era aqui porcentagem de crianças, porcentagem de adultos, porcentagem de não sei o quê. Vamos ver que não é são categorias, né? Não é uma série temporal, não tem como, né, botar numa série temporal. Então o gráfico de barras aparece mais nesse contexto.
e o de colunas mais esse contexto temporal, mas ambos comunicam a mesma coisa. Mas, assim, não necessariamente existem argumentos matemáticos para você escolher uma representação ou outra, tá? É. Aí entra realmente no quesito visual ou prático do gráfico e da história que tu quer contar com esses dados. Isso. Então, por exemplo, algo que eu nunca consigo deixar de me encantar é que esses dois gráficos, eles estão, assim, os eixos, os nomes são os mesmos, né? Mas parece que tu ganha muito mais dinheiro nesse gráfico da esquerda do que nesse gráfico da direita, né? Na direita eu fico percebendo mais essa variação, né? Fico muito mais interessado na variação desses dados. Tipo, olha, parece que de abril para maio teve uma variação grande, mas eu não tô nem aí se foi positiva ou negativa, né? Em cambio, no outro, a única informação que tem é os números, né? Então tu vai ficar mais interessado nisso. Mas é o mesmo gráfico, a mesma informação, mas ele uma questão visual, a gente consegue interpretar coisas diferentes. Bom, aqui o que o Maurício falou é muito importante, ó. Nesse próximo ali, que é o de linhas, né? Vocês notem que, de novo, né? Os mesmos dados, mas você vê que como a gente bota agora, ó, os dados são só pontinhos, né? Então, ó, janeiro aqui é um pontinho, fevereiro é um pontinho, março é um pontinho, abril é um pontinho. E isso, inclusive, pode ser um gráfico também, tá? A gente vai ver um exemplo hoje que é o gráfico só de pontos, tá? Que só tem pontos, né? Que geralmente em contextos onde não faz sentido ligar esses pontos. Aqui faz sentido ligar os pontos porque eu tô falando de meses sequenciais, né? Fevereiro vem depois de janeiro, março vem depois de fevereiro, então faz sentido ligar eles por umas linhas, aí a gente chama isso de gráfico de linhas. Quando são só os pontos, a gente chama só de gráfico de pontos, tá? E aí o que o Maurício falou é muito interessante, porque quando a gente faz dessa forma, fica muito mais evidente a variação, né? Fica mais evidente, olha, qual foi o mês, vocês notem que se eu perguntar assim, qual foi o mês onde houve o maior aumento de vendas? Por esse gráfico aqui é muito mais fácil responder isso, é muito mais evidente do que esse aqui, ou ainda mais esse aqui. Né, ó, o maior aumento é onde vai ser a maior linha, né? Então aqui, ó, essa linha aqui, visualmente, claro, né, sem fazer conta nenhuma, mas visualmente me parece que essa linha é a maior de todas, ó. Enquanto que aqui, tipo, aqui ou aqui, não sei, né, já ia ter que fazer conta, assim, né? Tá? Então na variação, quando a gente quer tá mais interessado na variação, o gráfico de linhas, ele é muito bom, certo? Aí, gente, nesse contexto aqui, não faria tanto sentido esse gráfico aqui, né, mas, de novo, tá aqui para comparação, que é o gráfico de pizza, né? O gráfico de pizza, ele vai me dar, então, numa circunferência, cada fatia da pizza vai ser uma informação que eu quero etiquetar ali, que nesse caso vai ser os meses, né? Então, janeiro, fevereiro, aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, tá assim, ó. E aí, por esse gráfico, a única informação que eu consigo tirar, eu acho, de forma mais visual e rápida, é qual foi o mês que teve o maior número de vendas, né? Porque o gráfico de pizza, ele é muito bom para me representar a proporção, né? Então, de um total, quanto de proporção cada parte tem, tá? Então, aqui dá para ver, assim, que visualmente, ó, esses dois meses se destacam aqui, né? Tá? Claro que pelo gráfico de colunas também dá para ver, né? Até mais fácil, né? Então por isso que eu digo que nessa apresentação de dados aqui, né? Se tu chegar com um gráfico de pizza, já vai ser assim, pô, nada a ver, né? Tá? Que isso é uma habilidade também que a gente estava falando do Excel, né? Que é não só saber fazer os gráficos, mas saber qual gráfico fazer, certo? Exato. Nesse caso, gráfico de pizza ia ser meio meh. Tá? É só que eu leio a gráfico. Mas enfim, o gráfico de pizza ele é bom para representar proporção, certo? Proporção. O rosca, o gráfico de rosca, vocês veem que ele é praticamente a mesma coisa, né? Eu só pego a pizza e corto um pedaço do meio dela aqui, só que ele tem uma boa utilidade, porque daí no gráfico de rosca eu posso botar uma rosca dentro da outra, tá? Então imagina que eu quisesse agora fazer um outro gráfico de rosca dentro desse. Por exemplo, esse aqui são as vendas, as vendas nos meses do ano de 2025. Né? E aqui na rosca de dentro eu boto os anos, né, os meses do ano de 2024. E aí eu consigo no mesmo gráfico comparar visualmente a proporção, né? Pô, será que o mês de maio aqui, que foi o que eu mais vendi em 2025, será que também foi em 2024? Então eu poderia botar no gráfico de rosca
É como se fosse uma evolução do gráfico de pizza, assim, né? Porque daí eu consigo botar um gráfico de pizza dentro do outro e comparar informações, às vezes, de forma bem mais fácil também, muito mais intuitivo. Tá? Mas, basicamente, é a mesma lógica do gráfico de pizza, né? Representa proporção sobre o total ali. Tá? E, por fim, esse aqui é bem mais incomum, tá? Que é o radar, que é como se pegar esse gráfico de linhas aqui e girar assim em torno dele mesmo, fazendo um círculo, tá? Então vocês veem que cada raio do meu círculo aqui é um mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e aí eu boto aqui, vai crescendo do centro para a bordinha aqui, né, ó, de 0 a 80. Então cada mês aqui tem um dado ali. E já fez aqueles testes de personalidade, deve conhecer esse radar, porque ele vai usar assim, unidade, assertivo, isso. coisas assim, geralmente eles usam esses testes. Acho que horóscopo, coisa assim também usa isso. Esse gráfico aí, inclusive, que Jesus, esse teste de personalidade que Jesus falou, vocês devem conhecer, né? Aquele INFTP, sei lá, não sei o quê. Não é bom esse teste, tá, gente? Não é bom. Ele não funciona, tá? Só existe... Hã? Tem algum que seja bom? Tem só um teste na psicologia que é usado cientificamente, vamos dizer assim, que tem validade científica, que é o Big Five. Tem em português, tá? Tem versão gratuita em português, é bem legal. Eu, inclusive, aplico com os meus pacientes, quer dizer, né? Aplico, assim, apliquei uma vez. Acho que é big5.com. Tá? Que é, tipo, os 5 fatores. Em português é o teste dos 5 fatores. Tá? Tem essa versão online gratuita aí. Bem legal. Então não posso confiar que eu sou um cara lógico e argumentativo? Não. Ah. Mas são 5 fatores que ele avalia, né? Um deles é a extroversão, e introversão. Outro é abertura à experiência, que é o quanto tu quer... E é bem longo, ele demora uns 40 minutos para fazer. Abertura à experiência, quanto tu quer viver experiências novas, né? Amabilidade, que é o quanto tu é uma pessoa agradável, né? Conciosidade, que inclusive mudaram o nome agora, é um nome mais intuitivo, mas que é sobre organização, sobre quanto organizado tu é. E neuroticismo. Neuroticismo é o quão preocupado tu é com as coisas, assim. São 5 fatores. Tá? Os irmãos são grandes gráficos daí. Uhum. Então, realmente, a matemática Não é um argumento ruim, não, tá? Tu poderia dizer isso. Qualquer coisa que é quantizável ou que tu pode comparar uma coisa com a outra, tu pode criar uma matemática em cima disso. Agora, se ela é real, né? Se ela representa algo que existe no mundo real ou não. Como eu disse, é muito útil, mas também é muito fácil mentir usando matemática. Mas eu acho que vai fazer um teste, fazer uma avaliação. Eu acho que daí, sei lá, alguma coisa deve pensar, ó, nesse quesito, ele atingiu tanto, nesse quesito já não. Sim, tu manejar e interpretar teus Gente. dados tem muita matemática envolvida. Com certeza. Gente, agora vamos ver isso na prática, tá? Eu pensei, assim, nesse... Quer falar uma coisa? Não, só tá. chamando atenção pra me falar. Nessa aula eu pensei mais em trazer para a prática mesmo, tá? Dos gráficos. Então, como eu falei, tudo agora são 10 questões, se não me engano, do Enem dos últimos 3 anos, tá? Onde a gente vai... Todo mundo assinou? Não, o colega que chegou aqui, não. 20 pessoas, é isso, né? Tá, gente? Será que não fica maior isso aqui? Aí. Então, ó. Ele entra no modo apresentação aqui. Tá, vai ser assim mesmo. Ó, gente, nessa questão aqui, se não me engano, foi do ano passado, tá? 2024. Essa prova do Enem de 2024, inclusive, eu achei, assim, bem difícil, tá? Bem ruim. Mas essa é uma questão bem tranquila, tá? Ó, fala que 3 grandezas, 1, 2, 3, tá?
se relacionam entre si. Os gráficos a seguir, formados por segmentos de reta, descrevem as relações de dependência existentes entre as grandezas 1 e 2 e entre as grandezas 2 e 3. Ué? Ah, tá. Eu entendi. Não tinha entendido se devia ter 4 gráficos aqui, mas não. Tá, então aqui só me representa, né, a relação entre a grandeza 1 e a grandeza 2 e a relação entre a grandeza 2 e a grandeza 3. Tá? 2 gráficos, como a gente acabou de falar, de linha, né? Vocês veem que são pontos aqui que estão conectados por linha, tá? Aqui os eixos, né, de 0 a 4, de 0 a 4, de 0 a 4, de 0 a 4. Sempre prestem atenção nos eixos, tá? O que os eixos estão dizendo. E aí pergunta, o valor máximo assumido pela grandeza 3, tá? Que é essa aqui, né? Que está no eixo aqui Y, desse gráfico. Quando a grandeza 1, que é essa aqui, varia de 1 a 3, Todo mundo consegue ler lá no fundo também? Tá. Tem uma tecnologia de zoom aqui, que eu vou jogar isso aqui para trás. Mas aí vai... pô. Bota um pouquinho mais. Daí a gente... eu Mas ajusto o aqui. seguinte, tem 2 gráficos. A gente tem 3 grandezas variáveis assim, que a gente trabalhar. O de cima é grandeza 2 na vertical e grandeza 1 na horizontal. E o de baixo é grandeza 2 na horizontal e grandeza 3 na vertical. Ou seja, não tem nenhum gráfico que limpe diretamente a grandeza 1 com a grandeza 3. Tem só de 1 para 2 e de 2 para 3. E a pergunta que ele está fazendo é de 1 para 3. Então a gente vai ter que olhar os 2 gráficos e conseguir tentar achar a relação de 1 para 3. Sendo que essa é uma relação que não vem direta, né? Tem só as outras relações. Ó, o valor... O que você está perguntando? O valor máximo assumido pela grandeza 3. Então, primeira coisa, a gente tem que olhar para esse gráfico aqui, de baixo, tá? Pela grandeza 3, que é essa aqui. Vou agora, de novo, ressaltar aqui. Quando a grandeza 1, que é esta aqui, ó, que está neste eixo aqui do gráfico de cima, varia de 1 a 3. Então, ó, de 1 a 3. Tá? Então, eu quero aqui, ó, neste intervalo aqui, tá? Qual que é o maior valor que a grandeza 3 assume. Que aí eu vejo no gráfico de baixo. Vamos pular essa questão. Vamos pular essa questão. Não vamos pular, não. Não, uma não vamos, excelente estratégia, na verdade. Mas aqui a princípio a gente quer fingir... A gente quer fingir que a gente vai fazer. A resposta também. A resposta é 1. As respostas? É 1, 2,5, 3, 3,5 e 4. 3? Porque vocês estão vendo aqui? Este ponto aqui? Não seria 4. Eu tô vendo o ponto também. Não, eu também acho. Porque eu tô comparando de cima que ficou achado. De baixo. Tá. Seria o ponto que está marcado no 3 e 1. Tá. Bom, gente, tem que cuidar o seguinte, ó. Eu preciso ver o intervalo quando a grandeza 1 varia de 1 a 3, né? Mas notem que nesse gráfico de baixo aqui, tá me relacionando a 3 com a 2. Tá? Então o que eu preciso olhar primeiro para isso aqui? A grandeza 1 variando de 1 a 3, o que acontece com a 2? Certo? Então, ó, vou usar meus conhecimentos de plano cartesiano. Ó. Quando a grandeza 1 é 1, quanto que é a 2? Ó? Eu venho aqui, faço um pontilhadinho e bato o olho aqui. Ó. Tá? Então, quando a grandeza 1 é 1, a grandeza 2 é 1,5. Né? Nessa questão, vocês não precisam de ser o número, mas é importante vocês verem que é algum número entre 1 e 2. Tá? Agora, quando a grandeza 1 vai para 3, quanto que é a 2? Ó? A 2, eu vou lá ver o pontilhadinho lá em cima e bato lá no gráfico lá. Ó. Então agora eu vou ver lá. Vai ser, então, aqui, né, aproximadamente 13,5, entre o 13 e o 4. Então, recapitulando, que informação a gente tira do gráfico de cima? E quando a grandeza 1 varia entre 1 e 3, que é a premissa dela embaixo,
A grandeza 2 varia entre 1,5 e 3,5. Isso, ó, vou saltar aqui, ó. Então, cria este intervalo aqui, ó. Então, outro jeito de falar isso é que é equivalente falar que a grandeza 1 varia de 1 a 3 ou a grandeza 2 varia de 1,5 a 3,5. Então, é como se a gente, com essa informação, a gente pode mudar esse enunciado. E daí a gente pode, ao invés do enunciado ser o valor máximo assumido pela grandeza 3, quando a grandeza 1 varia de 1 a 3, a gente pode mudar agora. A gente vai falar o valor máximo assumido pela grandeza 3, quando a grandeza 2 varia entre 1,5 e 3,5. Vocês entenderam isso? Tipo assim, a pergunta é assim, dado que... Vou ficar aqui para captar o som. Vocês têm internet? Mandar um print no grupo, tá? Vou mandar ainda. Professor, eu não entendi o que a gente está procurando na questão. Lê de novo a questão. Lá a pergunta lá, ó. O valor máximo assumido... Tá. Ó, a gente quer saber o valor máximo da grandeza 3. Tá? Num certo intervalo. Tá? Num certo intervalo. Porque se só perguntasse assim, qual que foi o valor máximo assumido pela grandeza 3? É só olhar aqui que é 4, né? Inclusive, eu apostaria todas as minhas fichas como a questão mais marcada nessa... A alternativa mais marcada dessa questão foi a E, que é 4. Tá? Porque assim, tu bate o olho, o valor máximo da 3 é 4. Tá? Era o pega-ratão que quem fez a questão queria que tu caísse. Certo? Tá, então Mas é no... Tá, vai lá. Então, o que está pedindo a questão? Todo mundo entendeu que tem 3 grandezas e tem 2 gráficos, né? E que o gráfico de cima é a grandeza 2 e a grandeza 1, e o gráfico de baixo é a grandeza 3 e a grandeza 2. Daí, o enunciado da pergunta é, dado que a grandeza 1 varia de 1 a 3, qual é o valor máximo da grandeza 3 nesse intervalo? E por que a gente não consegue responder diretamente essa pergunta? Porque a gente não sabe de cara como que muda a grandeza 3 em relação à grandeza 1. A gente tem só um gráfico. Esse gráfico aqui, ó, é a grandeza 2 em relação à grandeza 1, e esse gráfico aqui é a grandeza 3 em relação à grandeza 2. E o que a pergunta quer, na verdade, é a grandeza 3 em relação à grandeza 1. Isso aqui a gente não tem de cara. Essa relação aqui a gente não sabe. A gente só sabe como que 2 muda em relação a 3 e como que 1 muda em relação a 2. Mas a gente não sabe de cara como que 3 muda em relação a 1. Essa é a parte mais importante da questão. É vocês entenderem por que não dá para responder de cara. Porque que tem que combinar as informações dos 2 gráficos para conseguir responder a pergunta. Certo? Então, primeiro a gente olha para esse aqui e vê A1, do 1 ao 3, que é o que está pedindo. Onde a grandeza 1 varia de 1 a 3. Então, olha nesse gráfico aqui, de 1 a 3, o que acontece com a 2? Aí eu vou aqui, né? 1 bate no 1,5 da 2. E o 3 aqui bate no 3,5 da 2. Então, agora, o meu intervalo, que é da 1 entre 1 e 3, virou o intervalo da grandeza 2, de 1,5 a 3,5. E é esse intervalo agora que eu posso usar nesse gráfico aqui, porque esse gráfico aqui está me dando a grandeza 2 aqui embaixo. Entende? Agora, vendo de 1,5 a 3,5, eu marco aqui, ó. 1,5 está aqui entre 1 e o 2, e 3,5 está aqui entre o 3 e o 4. E vejo onde que vai bater aqui, ó. Vai bater por aqui. E o 13,5 vai bater por aqui. Eu não peguei ainda a parte que juntou aí do 1,5. Juntou aí para 1,5. Ó, cara, a gente analisa esse gráfico aqui, ó. Tá vendo o 1 aqui, né? Lembra que, como eu mostrei antes no plano cartesiano, a gente vai olhando aqui para cima, né? Onde bateu no gráfico lá. Para eu saber nesse eixo aqui quanto que é, agora eu vou para o lado. Reto, ó. Então, a partir daqui, que é onde eu saí do 1, bati no gráfico, vou reto para o lado e eu vejo que está entre 1 e 2, mais ou menos no meio, né? Então, suponho aqui que é 1,5, que é entre 1 e 2. Aqui, ó, 1 e 2. Neste eixo aqui, ó. Então, tá aqui no meio, ó.
bate aqui e eu vejo ali entre o 1 e o 2. Deixa eu testar outra abordagem depois, né? Uhum. Tá, vamos pensar numa pergunta mais simples, tá? E daí, se esse enunciado aqui, ao invés de ele perguntar, ao invés de ele falar assim, Bota um dado que a aparelho. grandeza 1 vai de 1 para 3, vamos supor que ele fala assim, dado que a grandeza 2, vai de 1 para 3, qual o valor máximo da grandeza 3? Como que eu faço isso aqui? Bota só no clipezinho, né? É o contrário disso. Bom, Tu não. ele tá... Ele... Vai cair. Não vai cair, ele tá fixo aí. Tá, então se a pergunta fosse diferente, se a pergunta fosse, vamos supor que a grandeza 2 vai entre 1 a 3, qual que é o valor máximo da grandeza 3? Aí era realmente só olhar para o gráfico de baixo, tá? Se essa fosse a pergunta, realmente a gente só olha para cá e bom, a grandeza 2, nesse intervalo aqui, né, de 1 para 3, ela vai, o valor máximo é esse aqui, né, 3, né? Então, perfeito. Essa era a resposta da pergunta, se a pergunta fosse essa. Só que a pergunta não é essa. Ele não está perguntando, ele não está te falando do intervalo da grandeza 2, que é aquele que a gente tem no gráfico. Ele está falando do intervalo da grandeza 1. E para isso a gente teria que ter um gráfico que fosse no eixo vertical a grandeza 3. Isso aqui, tá. Obrigado. Para a gente conseguir responder essa pergunta com facilidade, a gente ia ter que ter um gráfico que fosse a grandeza 3 num eixo e a grandeza 1 no outro eixo. Só que a gente não tem esse gráfico, né? Tá, e daí volta aquela questão da matemática. Como que a gente transforma um problema que a gente não sabe resolver para um problema que a gente sabe resolver? Porque, e daí eu vou voltar para o enunciado então. Então, diz assim, dado que a grandeza 1 vai de 1 para 3, qual que é o valor máximo da grandeza 3? Se eu consigo transformar isso aqui, esse intervalo de variação da grandeza 1, num intervalo de variação da grandeza 2, se eu consigo transformar essa informação da grandeza 1 numa informação equivalente para a grandeza 2, aí sim eu consigo olhar para esse gráfico e responder só olhando para ele. Se eu consigo transformar esse intervalo de 1 a 3 da grandeza 1 em um intervalo equivalente da grandeza 2, que eu consigo olhar esse gráfico, aí sim, eu só olho esse novo intervalo que eu não conheço, e daí eu só vejo qual que é o maior valor da grandeza 3. Então, é isso que essa questão exige. Ficou mais claro assim? Só uma última tentativa, talvez trocar os intervalos por pontos, porque eu acho que o difícil da questão é essa parte. Vamos por um momento esquecer dessa questão, eu vou escrever uma questão quase idêntica, mas com uma pequena diferença. Então, por exemplo, o que a gente fez até agora? A minha pergunta aqui vai ser quanto vale Z? Tá. Então, vamos dizer que o X, melhor. Tá. Então, se a questão é de um gráfico simplesmente estivesse escrito assim, x igual a 2, essa é uma questão difícil? Não, ele está te dando a resposta diretamente no papel. Né? Aí o cara pensa, tá, isso está difícil, eu vou complicar um pouco mais a vida do pessoal que quer passar na universidade, né? Beleza. E se ao invés fosse isso aqui? Né? Daí tivesse 0, 1, 2. E ele escrevesse um x aqui. Daí beleza, é um jeito de ser x igual a 1. No caso, ele escreveu x na coordenada onde eu tenho o meu 1 aqui. Né? Beleza. Só que ele pensou, tá, ainda está muito fácil, eu vou complicar um pouco mais a vida deles. Aí ele escreveu aqui z, e depois ele falou assim, x igual a z. Quanto vale x? Ainda é o mesmo 1. Só que eu estou te dando etapas de leitura para tu chegar nele. E daí, no momento maquiavélico, ele chegou à seguinte conclusão. Tá, esse aqui é o z. E essa aqui é a variação zx. E ele perguntou, quanto vale o x?
Então, como é que tu resolveria essa questão aqui? Que ainda é a mesma que eu escrevi no começo, que vocês já sabem que a resposta é x igual a 1. Tá? Vocês primeiro vão ter que ler esse gráfico aqui, que é só uma linha, identificar qual que é o valor de z. Né? Nesse caso, com essa primeira informação, eu descobri z igual a 1. Qual que é o próximo passo? Agora que eu tenho a informação z, e eu sei como que x varia com z, então eu tenho a informação x. Então, é o primeiro passo. A gente passa com uma ou com duas vezes? Com 2 vezes. Dois. Duas vezes. Esse aqui é o segundo passo. Se z é igual a 1, eu só olho o meu gráfico, x é igual a 1 também. Vocês conseguiram entender esse desenho da questão? Tá. Isso, eu preciso ir de uma informação para outra Exatamente. para achar a informação que eu quero. O que ele está pedindo aqui é essencialmente o mesmo, só que ao invés de trabalhar com pontos, ele está trabalhando com um intervalo. Tá, gente? Então, ó, do 1 ao 3 dá grandeza 1, eu olho neste gráfico e vejo que da grandeza 2 equivale a 1,5 a 3,5, olhando este gráfico. Eu transporto essa informação aqui para baixo, sabendo que essa é a grandeza 2, agora eu vejo do 1,5 ao 3,5, porque foi isso que eu tirei de informação aqui. Cadê a coisinha? É que, na verdade, a gente não está acostumado a ler esse enunciado, daí a gente confundiu. Uhum. O enunciado está dizendo, Claro. ele está afirmando que a gente tem que botar no primeiro gráfico a grandeza 1. De 1 a 3. Né? De 1 a A 3. gente tem que resolver ela. Isso. E depois é só desce e te fala a resposta. Isso. Né? Exatamente. A gente não está acostumado a interpretar isso aí. Ah, essa aqui. Eu falar 3, porque tipo, ele está representado como traço ali, né? 1, grandeza 1, traço, grandeza 2, 2 traços. Isso. Porque falando 2, 3, confunde a gente. É. Tá, então olhando aqui, ó, 1,5 vai bater mais ou menos no 2,5 e 3,5 vai bater aqui um pouquinho menos que o 2. Tá, então, ó, desse intervalo da grandeza 2, né, de 1,5 até 3,5, ó, 1,5 até 3,5, a grandeza 3, que é o que está pedindo, vai de 2,5, desce até lá embaixo e depois sobe até aqui. Então, qual que é o valor máximo que ela assume nesse intervalo aqui? Tá aqui, né? Tá vendo que ela era 2,5, ela desce até 1 e depois sobe até quase 2. Então é 2,5 a resposta, né? Não é 3 e nem 4, tá? Sem dúvida foram as mais marcadas. Acho que 4 deve ter sido a mais marcada e 3 deve ter sido a segunda mais marcada, porque era o erro de só transportar essa informação para cá, ó. Só olhar do 1 ao 3 aqui embaixo, ó, direto. Aí tu veria assim, do 1 ao 3, aí aqui, tá do 3, né? É 3 o valor máximo. Só que isso é da grandeza 2. Vocês viram que a gente teve que ir da grandeza 1 ver da grandeza 2 para daí sim vir nesse gráfico ver como que a 3 variava. A gente não está nesse fato, porque a gente está vendo do 1 até o 3, né? Isso. Parece, no caso, não existisse aquele 4. Isso aqui, ó, exato. O gráfico é como se não existisse nem aqui nem aqui, ó. A gente só está analisando esse aqui, ó, da partir daqui, que ele desce até lá e depois volta aqui, ó. É como se o gráfico fosse só isso. Aí, olhando isso, a gente vê. Não, o ponto mais alto é aqui, que é 2,5. Tá? Mas vocês viram que não tem uma conta, né, para fazer, assim, nossa, que conta, tá? Era puramente olhar gráfico e interpretar o enunciado. Interpretação de gráficos é tipo um jeito bem passivo-agressivo de fazer perguntas, gente. Por quê? Porque ele te dá a resposta, mas na verdade ele não te dá a resposta, tá? Ele esconde ela em camadas de interpretação. Por isso que não tem necessariamente uma conta. Tipo, esse tipo de pergunta... É, mas uma interpretação de texto, nesse caso de coisas não verbais, né? Mesmo que essas perguntas podem ser difíceis, em geral são questões que dá para resolver rápido. Isso. Lembrando que também o tempo é um problema.
Bom, gente, essa aqui eu acho que é mais fácil, tá? Uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado no seu celular para monitorar a variação da intensidade do sinal de internet recebido pelo aparelho durante o deslocamento. Chegando ao seu destino, o aplicativo forneceu este gráfico, certo? Então, ó, de novo, opa, e aí? Sempre vendo os eixos, certo? Então, aqui o eixo X, ó, é o tempo em minutos, tá? Tempo em minutos. Cuidado, porque as questões gostam de fazer esse joguinho de unidades, né? Às vezes vai botar o tempo em segundos, mas a pergunta está em minutos, tá? Então sempre com muito cuidado. Tempo em minutos, né? De 0 até 30. E aqui, né, a intensidade do sinal do celular, que nem tem unidade aqui, nem botaram unidade, é só uma intensidade, né? Então, ó, começa aqui, daí cai para cá, fica estável aqui, cai para cá, fica aqui, volta, cai, vai, 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 vai. Qual é a pergunta? Por quantos minutos, durante essa caminhada, o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal? Sem receber sinal. Ou seja, qual a informação que eu tenho que buscar nesse eixo Y aqui? O sem receber sinal. O que vocês acham que é o sem receber sinal? Que valor do... No 0, certo? Então aqui em cima tem sinal. Né? Aqui em cima tem sinal, começou com sinal. Aí tá caindo. Mas ainda tem. Cuidado, tá caindo, mas ainda tem. Né? Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Aí aqui estabilizou. Ainda tem. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Ainda tem. Aí chegou aqui, falou no 0. Então aqui, ó, este intervalinho aqui está sem sinal. 2 minutos, ó, de 10 a 12. De 10 a 12, né? 2 minutos. Aí subiu de novo. Então tem sinal. Quando começou a subir tem sinal, chegou lá num pico, voltou a cair, tem sinal ainda, voltou a ser 0 aqui, no 16 até o 20. De novo, ó, variação, né? Do 16 até o 20 passaram 4. E depois cresceu, baixou, cresceu, mas tem sinal. Então, quanto tempo ficou sem sinal? 6 minutos. Tá, essa tá fácil. Tá. Vocês veem, gente, lembrando, né? 3 minutos e meio... 3 minutos e meio não, né? 3 minutos e 20 segundos é a média de tempo para responder cada questão no Enem, no segundo dia, que é Ciência, Natureza e Matemática. Não é muito, tá? Porque tem questão que talvez vocês vão gastar 5 minutos, talvez 10 minutos, mas nessas aqui compensa, entendeu? Pô, nessa aqui dá para resolver em 20 segundos. Um minuto. 1 minuto. Lê com carinho. Sobrar. Tem que dar um tempo de ler, né? Sobra 2 minutos ali para gastar em outra questão, né? E assim vai, né, gente? Por isso que a gente tem que sempre. A estratégia, a gente vai reforçar muito isso antes da prova, quando chegar lá, né? A estratégia é bater o olho na questão, achou que vai ser complicado? Vai para a próxima. E vai para a próxima, e vai para a próxima. Garanta que tu leu todas as questões para conseguir encontrar ali no meio aquelas que são mais fáceis, que são mais rápidas. Para depois, né, se tiver tempo, tu faz o resto. Tá? Então, beleza. Ó. Isso aí tá resolvida. Só leitura de gráfico. Essa foi de 2023, se não me engano. Próxima. Não. Próxima. Aí. Passou 2? Esse aqui a gente resolveu no sábado. Bom, mais uma questão do Enem, que dá todo um blá blá blá, mas vamos ler, né? Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Cuidado, né? T minúsculo é tempo, né, na física, e T maiúsculo é temperatura. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina de acordo com a expressão V igual a T ao quadrado menos 4. Tá? Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula.
quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Tá, eu acabei de perceber que na verdade essa questão não era igual àquela, né? Não, é outra questão. Tá. Tá, essa aqui vamos passar, gente. Porque vai ter que resolver uma equaçãozinha de segundo grau, né? Não queria ter que resolver uma equaçãozinha de segundo grau, tá? Quando eu bati o olho nessa questão, né? E eu cometi o erro de não ler direito aqui, achei que era só, então, ver aqui quantas vezes batia no zero, né? Não, porque quantas vezes a velocidade se anulou, né? E para a velocidade se anular, tu tem que ver quando isso aqui dá zero, né? Tô curioso essa frase. Tá. A gente precisa de uma tecnologia, tá? Que a gente ainda não explicou. Não, enfim, não é nada demais isso aqui, né, gente? Uma equação de segundo grau, tá? Porque tem que ser ao quadrado. Só tem que interpretar que eu quero os momentos do gráfico, tá? Onde a velocidade do pistão se anulou. Ou seja, quanto que tem que ser a velocidade? Zero. Então, ó, aí ele me deu essa expressão aqui, né? Ó, velocidade depende da temperatura ao quadrado menos 4. Ou seja, eu quero os momentos onde a velocidade é zero. Então eu vou resolver primeiro essa equaçãozinha aqui, ó. Porque eu quero saber quando a velocidade é zero, e eu preciso saber quais valores de temperatura me dão essa velocidade zero. Para isso eu tenho que resolver essa equaçãozinha, que é super simples, né, gente? No momento que eu fiz isso aqui, esse menos 4, né, passa para o outro lado somando, né? E aí fica mais 4 igual a t ao quadrado. Para tirar uma potência ao quadrado, né, eu passo raiz quadrada, né? Então isso vira a raiz de 4 é igual a t. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Aí vem uma questão. Tá, t igual a 2, só mais 2? Ao quadrado, não. Pensa assim, ó, a raiz quadrada de 4 está te perguntando qual o número que elevado vezes ele mesmo dá 4. 2 vezes 2 dá 4. E o menos 2? E menos 2 vezes menos 2 também não dá mais 4? Sim. Porque menos vezes menos dá mais. Então, ó, a resposta para isso aqui pode ser t igual a 2 e pode ser t igual a menos 2. Tá? Porque, a gente vai falar disso quando falar de função de segundo grau, né? Toda equação de segundo grau tem duas respostas. Positiva. Tá? Pode ter duas, né? Pode ter duas, tá? Às vezes tem uma só, tá? Às vezes não tem nenhuma, né? Mas pode ter duas, tá? Então aqui eu quero achar no gráfico de temperatura os pontos onde ele chegou no mais 2 e no menos 2, tá? Aí agora sim, tá? Ficou bem mais fácil, tá? Então, olhando esse gráfico aqui, né, que me dá a temperatura variando com o tempo. Eu quero saber, ó, só quantas vezes, tá? Então é só contar, né? Não é que nem a outra que eu tive que pegar um intervalo. 3 vezes menos 2. Tá, mas ó, 3 vezes aqui embaixo, tô olhando, né? Mas ó, tem o 2 também, ó. Então, ó, ele passou pelo 2 aqui, 2 vezes. aí passou pelo menos 2 aqui, Aí passou pelo menos. aí voltou pro menos 2 aqui, aí voltou pro menos 2 e aí foi pro 2 de novo. Você vê como muda saber que era duas possíveis respostas, né? Mais 2 e menos 2. Essa questão aqui tem que ter bem claro essa questão da equação de segundo grau. É. Ele sabe de segundo grau porque é ao quadrado? Isso. Então, 5 era a resposta aqui. Sim. Tá? Com certeza, a mais marcada, eu acho que 3 foi a segunda mais marcada, eu acho que a mais marcada foi ter contado isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Ter contado onde este gráfico passou pelo zero. Mas vocês notem que, parecido com aquela primeira, né? Não era essa informação diretamente que eu precisava saber. Era a informação de quando a velocidade era zero. E sabendo que a velocidade era t ao quadrado menos 4, o t, então, podia ser 2 ou menos 2. E aí aqui eu chego e vejo que é 5. Tá? Tá, não foi difícil, né? Só tinha que fazer uma equação de segundo grau, mas aí é uma equação bem simples. Só incluiu em C2 ou menos 2 porque é um
Porque o t é o quadrado. Ó. Isso aqui, ó, tá? Quando a gente tira uma raiz quadrada de um número positivo, sempre tem duas possibilidades de resposta. Porque a multiplicação do número por ele mesmo gera esse fenômeno que o positivo vezes o positivo é positivo, mas o negativo vezes o negativo também é positivo. Então sempre vai ter a resposta positiva e a negativa. Assim, a gente não passou a equação de segundo grado ainda, mas o que precisa entender da questão é assim. Era uma questão de gráfico que a condição que ela pedia era referente a essa forma. E, enfim, depois a gente vai ver a equação de segundo grado, mas o importante é a resolução dessa equação é t igual a mais 2 e t igual a menos 2. Então, daí, essas informações era o que a gente obtinha da equação de segundo grau. Daí não precisa entender como que isso chegou aqui, é preciso entender que chegou aqui. E daí, a partir dessa informação, a gente foi lá e analisou o gráfico. O zero da velocidade é porque ele não dá velocidade no gráfico, né? Isso. O gráfico é temperatura por... Na verdade, o gráfico ele não te fala informação de velocidade. Tu infere a velocidade a partir da expressão que ele te dá. Então, a expressão diz pra gente que é quando a temperatura é 2 ou menos 2. Então, aí a gente infere, tá? Então, aqui a velocidade deve ser 0. 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 Então, a gente infere a partir da expressão lá em cima. Entender a expressão e como que a gente resolveu ela não é importante, mas o importante é entender que a gente resolveu ela. As saídas delas foram as informações que a gente precisava para interpretar o gráfico. Que horas são, gente? 8h11, tá. Bom, ó, essa aqui que eu tinha comentado de um gráfico de barras. Que é a mesma coisa que o gráfico de coluna, só que na vertical. Tá? Ó, essa aqui... Tá? Não vou nem responder, vou ler junto. O gráfico expõe alguns números da gripe H1N1. Ponto. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores da saúde. Tá? Então, ó, vocês veem que agora no meu eixo X aqui está porcentagem, tá? Que é a porcentagem de imunizados. Tá? Então, trabalhadores da saúde, a gente vê aqui 100%. Tá? Foi isso que eu falei, né, antes, né? Vocês notem que nesse tipo de informação aqui, nesse tipo de gráfico, né, de barras, é geralmente quando eu estou comparando coisas que não são quantificáveis, né? Estou comparando grupos aqui, ó. Tá? Beleza, aí pergunta, de acordo com o gráfico, entre as demais categorias, né, então excluindo trabalhadores da saúde, esses outros aqui, a que está mais exposta ao vírus da gripe H1N1 é a categoria D. Aí nesse momento, né, aquele momento assim, tá, mas será que é tão fácil assim? Será que é assim? A princípio, Mas daí se contar o pessoal da saúde tem que se imunizar, né? Sim. Provavelmente eles que são os que estão de frente. Porque se eles precisarem se imunizar, a gente usou. Tá. Uma boa questão, né? Mas assim, tá indo longe demais, né? Tipo assim, tá certo, tá? Mas a que está mais exposta ao vírus, né? Tipo assim, a gente tem que interpretar isso aqui que é... ok, né? Tipo assim, o teu pensamento tá correto, né? Quem tá mais exposto é quem tá trabalhando com isso. Mas... no contexto da questão, né, dizemos assim, se tem uma categoria que 100% das pessoas estão vacinadas, elas não estão... Talvez até seria melhor, né, a frase ser dita assim, a que está mais exposta à contaminação do vírus. Aí talvez ia ficar mais claro, né? Mas enfim, tu não tá errada, mas acho que foi... Acho que essa ambiguidade tá dentro da questão, mas aí acho que sempre a gente tem que, como são as informações que a gente tem à disposição, a gente tem que ir pela resposta mais óbvia, né? Se Isso. não tem algum indicativo claro de outra coisa. Então aqui, gente, tá? Pode parecer fácil demais, mas isso aqui mesmo, tá? tá mais sucesso. Tá? Então, meu ponto é, se vocês estão na hora da prova, tá? E vê um negócio fácil e vai lá e marca, confiem, tá? Confiem, tá? Geralmente, tá? Essa desconfiança com as questões, assim, a gente marca uma coisinha, aí depois a gente volta assim, putz, mas será?
geralmente se erra, tá? Já tem inclusive estudo que quantificou isso e que realmente viu que quase, na maioria das vezes que a gente volta atrás numa resposta, a gente erra, tá? Então confie na intuição, né? Vocês estão se preparando para chegar lá no dia da prova para ter essa intuição, né? Sim. Para chegar e ter assim, não, é isso aqui. Beleza. Claro que isso eventualmente vai fazer vocês errarem uma questão boba, mas faz parte. Ah, tá. Se os trabalhadores estão 100% imunizados, as crianças de 6 a 2 estão num processo de mais Isso, mas imunizados do que os outros. isso, mas aqui, ó, dá para ver. Isso, dá para ver claramente que Eles devem estar com 80% de crianças de isso. 6 a 2 anos estão imunizadas. E os outros menos, quer dizer, os que estão Isso. mais expostos são os adultos. Esse gráfico até ele facilitou na visualização porque estava em escadinha, né? Ele ordenou, né? Ele não precisava ter ordenado. Podia ser um pouquinho mais difícil estar aqui mais misturado e tu ter que... Mas estava em escadinha. É esse. Pessoal, esse tipo de questão, do jeito que funciona a conta do Enem, vocês errarem as questões fáceis, punem muito da nota. O Enem ele tem uma lógica de que as questões que todo mundo acerta são questões que têm mais ponto. E daí, se tu erra uma questão que tem muito acerto, então tu perde muita nota. Não é muito, eu acho, tá? Sim, ele tem que até analisar pelo menos isso eles divulgam, né? Eles divulgam o algoritmo que eles usam para calcular. Mas acho que não faz... Sim, não é uma coisa... Sim. Mas dá uma diferença. Se tu erra, é aquela famosa, né? Tu não pode errar uma fácil e acertar uma difícil. Porque esse sistema entende que tu tá chutando a difícil. Sabe, assim, eu acho ridículo isso, né? Mas é o que é. Mas né? como é que a gente sabe o critério? Não sabe. Ninguém sabe. Eles não divulgam nem quais foram as questões que eles consideram fáceis e difíceis. São as mais difíceis. Não. Ninguém sabe, só eles. Mas, por exemplo, por isso que é muito importante se organizar para conseguir ver todas as questões, porque daí, Exatamente. sei lá, perdeu de conseguir fazer as últimas 7 questões, daí tu parou de responder uma pergunta fácil e daí pesa mais por isso. Ó, falando de física, velocidade, tá? Gráfico de tempo por distância. Vocês lembram? Não sei se vocês já tiveram isso. Tiveram gráficos assim na aula de física? De tempo por distância? A Giovana Tasti falou que sim. Mas eu não estudei com ela. Ah, tá. Tanto que eu tive isso aqui. Não, mas tô falando aqui, agora, aqui. Ah, mas eu entrei agora e ela entrou. Tá, vocês já tiveram isso aqui em física? Ondulatória e dinâmica agora, né? Ah, tá. Eu acho que depois elas passam... Tá, beleza. Então não vou falar muito aqui. Eu não vou dar spoiler. Tá? Mas, enfim. Em uma competição de velocidade, diz que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente. Beleza, né? Meio óbvio. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante a competição. Olhando de novo os eixos aqui, né? Tempo aqui embaixo, em segundos, distância em metros, tá? Qual é o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Então a primeira pergunta é, quem que foi o cara que chegou de último? Então, a primeira coisa para identificar, vocês veem que tem 5 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Cada uma representa um carro aqui. Qual dessas linhas representa o carro que chegou em último? E uma terceira? Que saiu em linha reta, com certeza chegou. Essa? Essa? Tá, vamos analisar essa primeira aqui, tá? Ó, essa primeira, todo mundo saiu do início, né? Tá aqui, todo mundo saiu do zero. Aí começou, pum. Aí, ó, esse cara aqui, ó, ele foi. E quando ele chega aqui, o que significa? Significa que ele acabou a corrida, né? Porque o 100 metros falou, né? A pista tem 100 metros, 100 metros tá aqui, ó. Né? Então, onde todo mundo chega no 100, acabou a corrida. Em quanto tempo ele terminou essa corrida? A gente olha o tempo que ele terminou essa corrida aqui, ó.
100 metros para uma corrida de carro é meio lamentável, né? Tá? Agora vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui terminou a corrida aqui. Quanto que foi o tempo que ele demorou? Quem chegou em último? Demora mais ou demora menos? Demora mais. Então vocês notem que, né, não é tão óbvio, tão claro, mas quem chega em último é quem demora mais tempo para chegar no 100. Então é esta linha aqui, a do último colocado. Que na verdade, pessoal, para saber quem que chegou primeiro, só precisa olhar para a informação do tempo, né? Porque no fim das contas todo mundo fez o mesmo percorrido, né? Todo mundo fez os 100 metros. Saiu do 0 ao 100. Então, tipo, todo mundo vai chegar nesse ponto aqui em algum momento, né? O que define quem chegou primeiro depois é quanto tempo demorou, né? Então, o que define é a posição, quem está mais perto do zero no eixo horizontal. Deixa eu anotar aqui, ó. Então, a minha lista de chegada, né, foi esse aqui em primeiro, esse aqui em segundo, esse em terceiro, esse em quarto e esse em quinto. Todo mundo concorda com isso? Com essa colocação? Aí agora eu consigo responder a questão de forma até relativamente tranquila. É só o número de ultrapassagens. Então eu tenho que ver quantas vezes ele cruzou uma outra linha. Tá? Tá, mas eu acho que essa informação talvez não é tão trivial. Gente, todo mundo consegue interpretar aqui que é uma ultrapassagem nesse gráfico? Quando elas se cruzam, excelente. Todo mundo entendeu o que a colega falou? Todo mundo concorda que quando as duas linhas se cruzam é porque um carro está passando na frente do outro? Tá. Não, mas tem uma pegadinha essa questão, né? Tem duas ultrapassagens. Isso. Sim. Os carros fizeram duas ultrapassagens. Só que um demorou mais. Tá, mas ó. Beleza, tá? Mas vamos interpretar o seguinte. Esse cara chegou em último. Sim. Correto? Essas duas ultrapassagens, foi ele que fez ou foi que fizeram nele? Tá? Então, ó, o número de ultrapassagens efetuadas pelo veículo. Tá? Então, ó, ele pode ver que ele começou em terceiro lugar, ó. Tá vendo? Ele começou em terceiro. Aí esse aqui passou ele continuou, e aquele que estava em quarto passou ele no finalzinho e ele continuou. Então, ele não efetuou nenhuma ultrapassagem. Eu ia errar essa questão. Eu ia errar. Eu ia errar essa questão. Não, quando eu olhei a questão, eu também achei que era 2. Agora eu olhei assim, não, mas peraí. Tá? Então, cuidado. Na lógica, então, no segundo lugar, duas passagens. O segundo... Ele fez duas ultrapassagens. ó. Esse aqui, passou aqui e passou aqui. Tá? Pensando graficamente, né? A ultrapassagem é quando a linha sai de baixo e vai pra cima, né? O primeiro conseguiu ganhar. Exato, ó, o primeiro só ficou na frente. O segredo é não ultrapassar. Primeiro saiu e ninguém passou. Certo, vamos lá. Vocês querem fazer intervalo ou quer tocar? Hã? Tá, vamos fazer 5 minutinhos então? Rapidinho? Eu não sei o que eu fiz no meu celular. Isso é um grande problema. Para alguém que quer boleiro. Mas passa 2 minutos. Ó, até então, vocês viram que a minha seleção de questões não envolvia cálculo nenhum. Era só olhar o gráfico. Aliás, né, aquela lá eu achei que não envolvia, mas envolvia que era calcular o T ali, né? Por enquanto é só interpretar. Isso. Não vai ser sempre tão fácil assim, né? Mas vamos ver que tem uma continha só para fazer. Tá? Vai amanhã, né? Vamos lá, gente. Vamos focar. Vamos lá. Vamos voltar. Ó, no período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis numa cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Grande novidade, né? Os gráficos apresentam a evolução desses valores para o mesmo imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. Então, de novo, 2 gráficos, tá? Vamos ler eles. O eixo gráfico de barras, né? O eixo aqui X é o ano, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013. Nos dois é o mesmo intervalo, tá? Toma cuidado, porque
Talvez os gráficos não teriam os mesmos anos aqui, mas tá nos mesmos anos, ok? E o de cima, o valor mensal do aluguel, e o de baixo, o valor de mercado dos imóveis. Tá? Aí ele explica aqui, ó, a rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão. Olha aí, ó, nós já vimos isso. Razão. O que tem que vir à mente quando a gente fala de razão? Hã? Divisão. Né, gente? Razão é uma divisão, tá? Divisão. Só tem que tomar cuidado que ela é uma divisão que, aliás, como todas as divisões, ela não é comutativa, certo? Ou seja, importa a ordem com que a gente faça. Então, tem que cuidar que a primeira coisa que ele fala é o meu dividendo, né? O que vai em cima. E a segunda coisa que ele fala é o divisor, o que vai embaixo. Então, a razão é entre o valor mensal do aluguel e o valor de mercado, tá? Então, é o aluguel dividido pelo valor de mercado. Tá? Essa é a divisão que eu tenho que fazer, tá? Nesse caso, eles também facilitaram, vamos dizer assim, porque visualmente, né, o que está em cima é o aluguel, o que está embaixo é o valor. Então, é literalmente pegar o valor de cima e dividir pelo valor de baixo para cada ano, né? Porque é isso que ele pergunta, com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade foi maior. Então, preciso ver qual desses anos tem a maior razão, ou seja, fazendo essa divisão e vendo qual o número maior. Tá? Acho que eles facilitaram nos números aqui, tá? E vai dar tudo meio inteirinho, tá? Então, ó, 2005. O valor do aluguel foi 630 e o valor de mercado 90. Aliás, tá, gente, um comentário aqui. Vocês vejam que as unidades elas não estão exatamente iguais, certo? Porque aqui está o valor mensal do aluguel, em reais. Então é o valor mesmo, né? 630, 960 reais. Aqui embaixo está o valor de mercado do imóvel, ó, em milhares de reais. É óbvio, né? Nenhum apartamento, uma casa vai custar 90 reais, né? Vai custar 90 mil reais. 120 mil reais, tá? Neste caso específico, essa questão não vai fazer diferença. A gente pode só dividir 630 por 90 aqui. Eu não preciso dividir 630 por 90 mil, tá? Porque eu só vou comparar todas elas, tá? Se me perguntasse, né, qual, tipo assim, a pergunta podia ser, com base nos dados, qual foi a maior rentabilidade? O valor. Aí eu teria que considerar os valores, tá? Daí, por exemplo, se eu fosse fazer essa aqui, seria 630 dividido por 90 mil. Para ter o número exato. Aqui, como eu só estou comparando, não faz diferença. Todo mundo entendeu por que o Lourenço está dividindo os valores dos gráficos? Tá? O próximo é 960 dividido por 120. Depois, 1.350, né? Por 270. Aí depois... 2011, 1.800 por 450 e 2013 deu 3.240 sobre 540. Bom, gente, de cara, assim, tá? Eu acho difícil só olhar assim de, sabe, ter já a noção de qual vai ser a maior razão. Então, por via das dúvidas aqui, vamos fazer o cálculo, tá? De fazer a divisão. Bom, uma coisa, pelo menos facilitaram aí, ó, todas elas, tá? Eu consigo cortar aquele zerinho ali, tá? Então aqui, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, 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 e aqui, e aqui. Tá? Então aqui ficou 63 dividido por 9. Tá? Que é exatamente igual a 7. Então, vamos só retomar o que esse 7 significa, né? A gente está fazendo a ração entre aluguel e preço de venda. Então esse 7 aqui para cada
milhar Isso, para de cada valor 1.000. de venda, eu tenho 7.000 reais de valor Isso. de aluguel. Isso. O mais importante, esse é o número que a gente tem que comparar. Isso. Então a gente pode falar que é uma relação de 1 para 7 entre aluguel e... Aqui Entre a venda e 96 aluguel. dividido por 12? Era 7 também? Não. 8? 8, né? 24, 48. 8. Ó, temos por enquanto um vencedor. Já é melhor do que 2005. O próximo é 135 por 27. Ah, esse aqui não tem choro, né? Eu acho, né? Ah, não, é 5. Tá, porque ó, 27 vezes 10 é 270. Então metade disso é 135. Ninguém é obrigado a saber isso, né, gente? Só fazer a conta também, né? Só fazer a divisãozinha aqui, ó. De novo, né? Caso ninguém, assim, né, tenha ainda dificuldade, né? Vou aqui, pego. Nesse caso, também... Nesse caso, não tem o que fazer, né? Porque eu não consigo pegar os dois primeiros aqui, eu tenho que pegar o 135, eu vou ter que, de qualquer jeito, fazer quantas vezes 27 cabe dentro do 135. Eu ia chegar à conclusão que era 5, então... Nesse caso, é diferente. Aqui 180 por 45. Perfeito. 45 vezes 2 é 90, né? 90 vezes 2 é 180. Então 45 vezes 4. E por fim, 324 por 54. Isso vai dar exato também? 6? 4 vezes 6 é 24? Isso aí. Então tá aí, ó. Temos o vencedor, que é 2007. Bom, aqui pelo menos, pô, assim, ó, seria muito sacanagem se essa questão não tivesse valores exatos, né? E tu tivesse que comparar ali na vírgula, né? Mas considerando que foi uma questão com valores exatinhos assim, dá para fazer em menos de 3 minutos também, tá? Beleza? Então vocês viram. É gráfico, mas já envolve algum cálculo aqui de razão. A gente falou disso, que cai no Enem isso aqui, tá? É só fazer uma divisão. Isso é como um exercício de interpretação, tá? O que esses valores nos dizem é que mesmo os valores de aluguel e venda, como mostram os gráficos, eles aumentaram ano a ano. O ano onde você ganhava mais real por aluguel em relação ao valor do imóvel não foi o... Tipo assim, minha expectativa é que fosse os últimos anos, né? Que foram os anos de maior valor, mas não foi assim. Na verdade, a melhor relação foi em 2007. Exato. Tipo assim, né? Apesar de no ano de 2013 tu estar ganhando mais valor no aluguel do que em 2007, né? Em proporção ao valor do imóvel, era melhor em 2007. Porque o imóvel também aumentou, certo? Ele aumentou mais do que o aluguel aumentou. Então, por isso que a rentabilidade diminuiu, né? Vocês entendem o que está dizendo aí? O que vale mais a pena? Eu alugar meu imóvel ou eu vender ele? Porque, entre outras coisas. Então, o ano que mais vale a pena alugar ao invés de vender foi 2007. Claro, né, gente? Um papo aqui que não sei se alguém vai precisar saber disso um dia, né? Tipo assim, nossa, né? Eu tenho meus imóveis aqui, né? Qual será que eu preciso vender? Se alguém está sobrando com alguns bilhões de reais na conta e quer investir em... Mas também é interessante que esse tal da rentabilidade do capital, né? Que a gente pode considerar aqui o imóvel como um capital, é algo muito importante para o capitalista, né? Que aqui ainda tem o capital. Porque ele vai sempre buscar, né, onde ele tem maior rentabilidade no seu capital, né? E por isso que, até trazendo para a nossa situação concreta aqui do Brasil, essa nossa taxa de juros de 15%, ela é, tipo assim, ela mata qualquer possibilidade de investimento no nosso país. Porque pensa assim, tá? Tu é uma pessoa rica, tu tem 100 milhões de reais, tu quero investir aqui, quero abrir um negócio e tal. Aí tu vai abrir um negócio com o risco de dar errado, né? Com o risco de dar merda, com o risco de, né, acontecer várias coisas imprevisíveis, para ter ali 10% de rentabilidade, tá? Quando muito. Ou tu vai só jogar isso em títulos e ter 15%. Garantido, sem fazer nada, né? Óbvio que todo mundo vai preferir botar nos títulos a 15%, né, gente? Nossa taxa de juros nossa de 15%, ela é ridícula, tá? A maior do mundo, atualmente.
Bom, o investidor iniciante observou o gráfico que apresenta a evolução dos valores de duas criptomoedas, A e B, em relação ao tempo. Tá? Vocês notem que aqui o eixo não é o tempo, né? O eixo é a criptomoeda A e a criptomoeda B, ambos em milhares de reais. Tá? Então é uma relação entre as duas que está trazendo o gráfico. E vocês veem que o tempo aqui, ele está nessa etiqueta de cada ponto, né? Então aqui, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11, meio-dia, 13, 14, 15, 16, 17. Então o tempo é como se fosse aqui o caminho que eu estou fazendo nessa linha aqui, certo? Se eu colocasse o tempo num terceiro eixo, né, a gente no Enem não cai, né? Isso de 3 eixos, assim, né? Mas os gráficos podem ter 3 eixos, né? Que seria um eixo aqui assim, ó, saindo do plano, tá, para fora aqui. Então imagina que tem um plano, que tá esses 2 eixos, e o eixo saindo para fora, aí seria o tempo. Né? O tempo poderia ser esse eixo aqui, que entra no gráfico aqui. Mas enfim. Durante horas consecutivas, esses valores foram observados em 9 instantes, que são aqueles 9 pontos ali, né? Em quantos desses instantes a criptomoeda A estava mais valorizada que a criptomoeda B? Tanto que é quando a A está mais valorizada que a criptomoeda B. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é, como é uma relação entre as duas, por exemplo, se eu estou nesse ponto aqui, tá? Significa que a criptomoeda A vale 1.000 e a B vale 1.000. Certo? Ou seja, elas valem a mesma coisa. A mesma coisa aqui, no ponto 2, 2. Certo? A mesma coisa aqui, no ponto 3, 3. Todos esses pontos aqui, ó, são pontos onde elas valem a mesma coisa. Tá? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ó, então veja que se eu fizer uma linha aqui, ó, conectando esses pontos aqui, eu consigo estabelecer 2 regiões no meu gráfico. Porque esta linha aqui é onde as moedas são iguais. Elas valem a mesma coisa. Agora, se eu estou na parte de cima aqui, ó, então pega um ponto para testar. Se eu estou neste ponto aqui, ó, se eu estou naquele ponto ali, a minha criptomoeda B vale 4, enquanto que a A vale 1. Então, nesta região aqui, quem vale mais? A B. Então vocês notam que quando eu divido o gráfico dessa forma, eu descubro que nessa região de cima aqui, ó, é sempre a região onde a B vale mais que a A. Tá? Então aqui... Então, só formalizando o que o Lourenço falou, todo ponto que esteja em cima dessa reta vermelha que ele desenhou vai ser um ponto onde a criptomoeda B é maior que a criptomoeda A. E, por consequência, agora os pontos que estão embaixo é onde o A vale mais que o B. Né? Só fazer um teste aqui de novo. Ó. Neste ponto aqui, ó, a criptomoeda A vale 5 e a B vale 1. Logo, a A vale mais. Então, aqui, nessa região de baixo, a A vale mais que a B, que é o que a questão está me perguntando, certo? Em quantos desses instantes a criptomoeda A estava mais valorizada que a criptomoeda B? Vamos cuidar com as palavras também, né? Que na matemática as palavras importam muito. Você está perguntando mais, não mais ou igual. Tá? Porque vocês notem que tem 2 pontos aqui, ó, onde elas são iguais. Às 10 horas, ó, ambos valiam 2, e às 11 horas, ambos valiam 4. Eu não vou contar esses pontos, porque está perguntando quando a A é mais que a B. 12 horas, 12 horas. Então, perfeito. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Ó. Então, são às 9 horas, às 14 horas, às 13 horas e às 12 horas. Então, são esses 4 momentos em que... Precisava obrigatoriamente fazer essa reta e fazer essa interpretação para resolver? Não, mas é muito mais fácil, né? Uma vez que você entende isso, né? Porque só vê os pontos que estão embaixo. O outro jeito era ir ponto por ponto e validar se aquele ponto Isso, outra forma cumpria de a ver era condição. só ver cada ponto assim, tá, pensar aqui, qual que vale mais? A 9 ali tá apontada com uma 4 da B, então a B valeria mais que a A. Aqui? Não, mas ó, aqui às 9, tá? A criptomoeda A vale 3, certo? E a B vale menos do que 1, tá?
Esse gráfico é muito feio. E disso não somos nós. Por quê? A primeira informação que eles dão para vocês é assim: essa aqui é a evolução em relação ao tempo. E onde é que está o tempo? Não tem gráfico? tempo. Não tem tempo. Como eu falei, o tempo estaria num eixo Z aqui, né? Um eixo que sai do... Mas nesse caso o tempo está nas legendas, gente. Mas isso é ilegal, entendeu? Se vocês vão fazer uma apresentação disso numa empresa, jamais vai ter esse gráfico aqui. Vocês têm essas inovações, entendeu? Isso aqui é ruim de visualizar de propósito. Até porque tem um motivo também muito importante, quando a gente for falar de funções a partir da próxima semana, por favor, venham, que é uma matéria muito importante, tá? Este gráfico não seria uma função, tá? A gente vai ver o porquê, porque ele dá uma voltinha, né? A gente vai ver que gráficos que fazem voltas assim, ó, não são funções, tá? E esse seria um dos motivos que o Maurício falou, porque esse gráfico é estranho e é meio desagradável, né? Beleza. Temos quanto tempo ainda? 10 para as 9. Não, mas não vai até 9h30, né, hoje. Se vocês quiserem, a gente fica aí, né, mas... até as 9, vamos jogar 9h10 aqui. Só para conseguir terminar pelas essas questões aqui. Isso que é gente legal, gente. Ó, gente. Esse aí agora. O gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em bilhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações menos valor... Ó, aqui é importante. Ele está definindo, né? Vocês notaram que em várias questões que a gente fez, nesse texto inicial, ele fez definições. E que a gente teve que usar essa definição depois. Certo? Então, o saldo da balança comercial, ó, ele fala, então, balança comercial, né? É dado o valor total de exportações menos importações. Tá? Importante isso, né? A gente vê isso direto, inclusive, aí nas notícias e tal, falando de balanço comercial, né? Importante. O que vocês acham que é mais importante? Exportações ou importações? Exportações. Hã? Exportações. Exportações. E aí, no caso do Brasil? Dá para ver que a gente exporta muito mais do que importa. Nossa balança comercial é positiva. Só que o que a gente está exportando? Arroz, carne, tilápia. O que a gente exporta? Carne, soja, café, minério de ferro, minério de alumínio. Mas acho que não. Hã? Acho que sim. Açúcar, frutas. E o que a gente importa? Celular Xiaomi, iPhone, Muita coisa, acho que Shopping. Todos os celulares de vocês aí, ó. Todos esses celulares aí, algum deles foi fabricado no Brasil? Não. É porque assim, às vezes a gente vê assim, isso aqui é fabricado na Zona Franca de Manaus, né? Ele é montado aqui, tá, gente? Porque é uma estratégia que as empresas usam, assim, porque, né, na lei brasileira vai estar assim, que a taxa de importação ela é maior, se tu só traz o produto de fora, mas se tu traz as partes e monta aqui dentro, daí não é considerado importação, entendeu? Mas naquelas, né? Porque daí que tipo de emprego que gera? São as pessoas montando lá o celular, né? E agora, a engenharia que faz o celular, onde é que tá? Entendeu? Esse é o celular aí, que marca? Samsung, está na Coreia, entendeu? Então, os maiores salários, né, os melhores empregos estão lá na Coreia. Porque o Lourenço quer dizer que o valor agregado desse produto ainda fica para os países que desenvolvem esses elementos. Então, no caso do Brasil, tá? No caso do Brasil é uma má notícia isso aqui, tá? Bom, então, ó, importante notar, né? O foda do Enem, né, gente? O foda do Enem, né, gente, é que ele é uma prova em preto e branco, né? Não é coloridinho, né? Então tem que cuidar que às vezes é um pouco difícil de ler, né? As coisas são assim, tipo, preto e cinza, né? Então aqui dá pra ver que
essa linha é preta, exportações, e essa linha cinza é importações, tá? Considere que os saldos da balança comercial brasileira nos 3 meses destacados, né, no gráfico sejam representados por, então, ó, S1 esse aqui, S2 esse aqui, S3 esse aqui. O saldo, que é exportações menos importações. A ordenação dos saldos, S1, S2 e S3, do maior para o menor. Do maior para o menor. Então, de cara, qual que é o menor, gente? Ó, saldo. Qual que é o saldo? Como é que a gente calcula o saldo? Exportações menos importações. Então, vai ver que a linha de cima, que é exportações, e a linha de baixo é importações. Você vê que o gráfico até deu uma facilitada visual aqui, de botar essa parte pintada, ó, porque essa parte pintada que é o meu saldo. Entendeu? Porque, ó, por exemplo, nesse ano aqui, eu exportei 15, quase 15, e importei 10. Então, o meu saldo aqui, ó, é quase 5. Então, qual que é o menor? Aqui é quase 5, e aqui? O gráfico não está tão claro, mas dá para se dizer que aproximadamente 0. Então, você vê que aqui as linhas quase que coincidem, né? Ou seja, exportações e exportações foram iguais. Logo, o saldo é 0. Ali, Ele importou e exportou, tá? Cuidado. Mas foi igual, né? E tu pode saber que é igual porque tem uma interseção ali no gráfico. Isso, eles se encontram. Exportação que é um pouco mais trabalho. Qualquer coisa mesmo, é verdade. Como foi? Porque a linha. Se olhar bem, a gente importou mais do que exportou. Não, a linha cinza está embaixo. Ah, não, aqui tu diz? Tá, isso. É porque o gráfico não nos deu a precisão ali, né? A gente vai dizer assim, é aproximadamente 0. Mas talvez daria para dizer que foi negativo, na verdade, o saldo, né? Que a gente, nesse caso, nesse ano aí, mais importou do que exportou. Mas a linha cinza ela tá negativa, então? Não é que ela está negativa, mas a diferença delas está negativa. Porque aqui é... Hã? Tá, a área é isso. Então, ó, o menor é esse. Certo? Agora, entre esses dois aqui, ó, aqui ou aqui, qual que é o maior? Mas para responder a questão, na verdade não é importante. Ó, porque saber se realmente o pega-ratão foi que essa negativo, questão se realmente tentou foi o valor importante fazer vocês entender cair é o menor olhar valor, para o cá menor valor e ver que tá mais em das duas cima. coisas. Que ele E dizer assim, que o saldo é maior esse ali, período aqui, né? o Mas, saldo, ó, a tu vê que diferença o entre a saldo ele definiu exportação e importação. exportações menos importações. Então eu quero a diferença. Então a diferença aqui, ó, é muito maior do que lá. Foi um importante detalhe. Como eu falei, Na verdade, aqui é eles mais medem a ou menor menos diferença de 5, todos. né, a É o diferença. ponto que eles estão mais E próximos. aqui, ó, Deve ser uns 2. ele deu lá, ó, 17 e 15, 2, isso. Então, o maior saldo é esse aqui, tá? Que ele falou que é S1, né? Ó, ele falou aqui, né? S1, S2 e S3. Tá? Então, do maior para o menor, S1, S3 e S2. S1, S3 e S2. Tá? De novo, interpretação de gráfico envolvendo uma continha aqui de subtração, né? Entender que a balança era um menos o outro. Tá? Que horas? Hã? 9 horas. E aí, mais 2? Pô, a parte mais divertida a gente não vai nem chegar lá, né, gente? Olha só, eu trouxe vários aqui. Olha aqui, eu trouxe vários gráficos aqui de artigos. Tchau, tchau. Isso aqui foram artigos publicados, ó. Esses aí são difíceis. Não, isso aqui eu trouxe para mostrar casos reais, né? Isso aqui são artigos reais publicados.
Tá. Esse aqui demora um pouco, vamos pular. Esse aqui. Então, ó, esse aqui é interessante, gente, porque ele é um gráfico de barra dupla que a gente chama, tá? Ele é o gráfico de barra dupla. Porque ele tá me dando em cada um aqui dos meses, né? Janeiro, fevereiro, 2 barrinhas. Certo? Então você aqui em janeiro tem 2 barrinhas, ó, uma pretinha e uma cinza. Então a pretinha representando receitas e a cinza representando despesas, tá? Aqui de novo ele define, né, ali o que é um lucro. Não precisava definir, né? Mas definiu que é a diferença entre a receita e a despesa. O que tu ganha menos o que tu gasta. Esse é o lucro, né? Então vocês veem que receita é o preto e despesa é o cinza. Então aqui meu lucro, ó, nesse primeiro mês, ó, foi isso aqui, ó. O que a receita passa a despesa, né? Você vê que nesse tipo de gráfico de barra dupla dá para ver bem claramente, né, o que é o lucro e quando que ele é maior ou menor. Certo? E aí a questão pergunta, qual que é a mediana em milhão de reais dos valores de lucros apurados pela empresa este ano? Então, vejam só, agora a gente vai ter que calcular mediana, tá? Que é o que a gente viu na matéria de estatística. Então, essa era uma questão de estatística e interpretação de gráfico. Então, eu preciso pegar em cada mês, tá, o que foi o lucro. Que é fazer a diferença de um menos o outro. Aqui vocês notem que também facilitou a questão, está me dando números inteiros, porque é em milhão de reais, né? Então eu só preciso mexer com esses números inteiros. Então, ó, aqui 6 menos 3 foi 3. Então, janeiro foi 3. Em fevereiro foi, ó. Ó, o que aconteceu em fevereiro, ó? A receita foi 4 e a despesa foi 5, né? Então, aqui foi menos 1. Tá? Ou seja, foi prejuízo, não foi lucro, né? Então aqui menos 1. Isso. Aqui foi 1. Vou botar só a letra inicial aqui. Aí lá em abril, ó, foi menos 1. Tá vendo? A despesa foi 1 maior do que a receita. Então menos 1 de novo. Aqui em maio, meu Deus. Em maio lucraram, hein? Em maio os funcionários da empresa ganharam um bombom, né? 6 menos 1, 5. Você é muito importante. Eu vi hoje no Twitter assim, batemos a meta de 900 mil reais. Aqui está a nossa gratidão, era um bombom. Ali em junho foi 5-2, né? 3. Aí julho, 2. Aí aqui menos 2. O que vem depois? Agosto, menos 2. Ó, de 3 a 7. Isso, 4. Aí depois menos 2. Mas ele não é menos 2. Não, em setembro foi positivo, né? Isso. Novembro, menos 1 para. 1 positivo. 1 positivo. E dezembro. 1, 2, 3, 4. Menos 5. Positivo? Foi positivo. O preto está em cima. Isso. De 6 a 2, 4. Isso. Então, beleza. Lembra-se, para calcular medianas, eu preciso ordenar os meus dados, tá? Em ordem crescente ou decrescente. Então, agora tanto faz, tá? O que foi, qual mês é qual mês, eu só preciso ordenar. O menor é menos 2, né? Então, menos 2. Depois tem outro menos 2 lá, ó. Vou até fazer isso aqui, ó. Já usei esse menos 2 aqui. Aí tem esse outro menos 2 aqui. Tem que repetir, tá? Se repetir. Aí depois vai 1 menos 1. Depois outro menos 1. Deixa eu separar por vírgulas aqui. Depois 1, esse aqui. Mais outro lá. Depois outro 1 lá.
Aí depois um 2 aqui. Depois um 3 aqui. Outro 3 aqui. Aí 2, tem 2, 4, né? Um 4 e um 4 e um 5. Então tá, está ordenado dessa forma, né? Confiro se tem 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, número par, né, de dados. Lembrando que a mediana é o meu dado do meio. Aqui, quando eu tenho um número ímpar de dados, vai ter um número do meio, que é ímpar. Aqui, como é par, eu tenho 6 para um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui 6 para esse lado aqui. E tenho 6 para cá. Ou seja, o meu meio aqui, ó, eu preciso pegar os meus dois valores do meio e fazer uma média. Que é somar e dividir por 2. Né? Que vai dar 1,5. Tá? Quando são número par de dados, a gente soma e divide os valores do meio. Resposta A. Não, era difícil também, né? Não, a conta... intuitivamente, se tu vê que tá entre 1 e 2, 1,5, isso aí. Não precisa. Tá bom, mas essa aqui tá bom para encerrar.